Louvado seja o Senhor. O Senhor tem nos dado a sua revelação, tem nos dado a tua palavra. Nós louvamos a Deus pela palavra fundamental e pela palavra profética que nos tem dado direção e que nós, como a igreja, estamos prosseguindo nesse mesmo encargo, né, do tema dessa semana, que é a presença invisível de Jesus. E o tema geral é a nossa missão, é a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós temos visto, né, sobre como o Senhor nos revelou, né, o livro de Efésios de uma maneira nova, não daquela maneira velha, tradicional, religiosa. Por isso nós precisamos usar o nosso espírito, precisamos pedir ao Senhor o espírito de sabedoria e revelação para que nós possamos ver aquilo que está no coração de Deus. Se você usa sua mente, a sua velha maneira, a tradição, nós não vamos conseguir ver aquilo que Deus quer revelar a cada um de nós. Por isso é muito importante nós sabermos, nós termos a clareza, a revelação da palavra de Deus. Né? Hoje, né, o tema dessa palavra é a bênção de receber a revelação. Né? Você pode ser abençoado se você receber essa revelação. E para você receber essa revelação, nós temos um tripé. Nós somos da palavra revelada, nós somos do Espírito e nós somos da oração. Esse é o tripé que vai dizer para cada um de nós se nós recebemos essa revelação ou não. Ou se nós queremos receber essa revelação. Então nós precisamos ter essa clareza. A palavra sendo revelada. Não é uma palavra com conhecimento morto, mas revelada no Espírito. Nós precisamos estar no Espírito. Se você não está no Espírito, se você vive na carne, você não vai receber revelação. Em Romanos fala, né, aqueles que estão na carne, aqueles que vivem na carne, não pode agradar a Deus. Então nós precisamos do Espírito. Nós somos não somente do Espírito, mas nós precisamos também da oração. Porque a oração é o mover de Deus, né? Nós movermos para que nós possamos ter um andar e um viver de acordo com essa visão, de acordo com essa revelação. Por isso, nós temos visto que a nossa missão é edificar o corpo de Cristo. O que nós estamos edificando? Nós vimos nas mensagens anteriores, né, que os irmãos compartilharam conosco, né, sobre Daniel, né, e Daniel teve uma visão, né, que uma pedra estava esmiuçando uma estátua. Essa pedra, ela também, na visão de Daniel, ela se tornou uma montanha. Então aí nós vimos que essa visão, por um lado, essa estátua é o governo desse mundo. E por outro lado, essa pedra que é Cristo se tornou uma grande montanha, que é a igreja, o corpo de Cristo. Qual você está edificando hoje? A montanha ou a estátua? A gente vê que muitos irmãos ainda estão preocupados, vivendo ainda, preocupados com essa estátua, com eleições, né? O que vai acontecer? Irmãos, nós temos que ter clareza no nosso espírito. Nós oramos,
O que o Senhor quis, o que o Senhor permitiu, aconteceu. Agora nós temos de orar para que o Senhor possa nos guardar a igreja, para que nós possamos pregar o evangelho, para que nós possamos reunir, para que nós possamos testemunhar do Senhor. Não vamos nos envolver com as coisas da estátua. É isso que o inimigo quer. Ele quer tirar a referência da palavra de Deus. Ele quer tirar você da presença de Deus para você viver em si mesmo, no seu ego, na sua vontade, na sua carne. Mas nós queremos é viver para a edificação da igreja. Por isso que Efésios nos fala que nós somos benditos, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção celestial. Você foi abençoado para abençoar. Tá certo? Olha que riqueza! Não vamos preocupar com as coisas dessa terra. Vamos edificar o corpo de Cristo. Vamos edificar a igreja. Vamos cuidar dos irmãos, cuidar das pessoas, pregar o evangelho, orar pelas pessoas, apacentar as pessoas e edificá-las como o corpo de Cristo. Por isso, irmãos, quando nós olhamos o livro de Efésios, dessa maneira, com essa visão, nós vamos ter outro sabor, outro desfrute, outra realidade. A nossa vida não vai ser a mesma. Nós vamos estar loucos pelo Senhor, cheio de prazer, cheio de alegria, servir com alegria, servir com prazer o Senhor. Nós podemos desfrutar da presença do Senhor, essa presença invisível, e nós podemos desfrutar do Senhor por meio da palavra revelada a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Por isso que Paulo rogou, ele orou pelos Efésios, para que eles pudessem ter um espírito de sabedoria e de revelação. Irmão, você precisa orar, eu preciso orar, nós precisamos orar para ter um espírito de sabedoria e revelação. Por quê? Porque senão Deus não revela. O nosso Deus é novo todo dia, ele é cheio de vida, ele é cheio de frescor, ele se revela dia a dia para nós. Não ficamos com aquela experiência, eu fiz assim. Esquece, irmão. Desfrute a presença do Senhor. Desfrute do viver em comunhão com o Senhor. Desfrute a presença do Senhor. Desfrute a palavra de uma maneira viva e real, que muda a sua vida e muda a vida da sua casa. Se essa palavra não muda a vida da sua casa, o que adiantou? Se não muda a sua vida, o que vai adiantar? Se não muda a vida dos seus filhos, não adianta. Essa palavra precisa ser trabalhada em nós, para que em nós possa mudar a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa família. Por isso nós precisamos de orar, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Irmão, a pior coisa espiritual é triste. Você anda, mas não vê. Você não consegue ter a percepção de Deus. Você não consegue ter intimidade com Deus. Por isso nós precisamos do Espírito. Nós precisamos do renovar do Espírito. Nós precisamos da palavra para nos dar vida, para nos fortalecer, nos encorajar e nos suprir. Por isso nós vimos, aqui em Coríntios fala, o que nos impede de ver? Tem algumas coisas que nos impedem de ver. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta,
o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha, nós falamos, não é a nossa sabedoria, é a sabedoria de Deus. Não é o nosso entendimento, é o entendimento de Deus. É a revelação de Deus. A minha revelação não serve. É a revelação de Deus. É a sabedoria de Deus, porque ela vem lá do alto. Olha só. A sabedoria que nenhum dos poderosos desse século conhece, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Não é poderoso, não é conhecimento, não é sabedoria. Nós não podemos ir contra a glória de Deus. Esses poderosos foram contra a glória de Deus, que não pode ver, não pode receber, mas aleluia, Deus quer revelar. Você quer ver? Depende de você. Eu quero ver. Você quer ver? Né? Fala para o Senhor, Senhor, eu quero ver. Me revela. Tem 1 minuto de oração. Amém. Que o Senhor possa nos revelar nessa noite. Que nós possamos ver aquilo que está no coração de Deus. Aquilo que Deus quer revelar. No versículo 9 do capítulo 2 de 1 Coríntios fala, todos sabem esse versículo, né? Até de cor, né? Mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram. Porque não é esse olho. Nem ouvido ouviram. Porque não é esse ouvido. Tá certo? Nem penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Edifica a igreja. Apacenta os irmãos. Alimenta os irmãos. Cuida dos irmãos. Ore pelos irmãos. Interceda pelos irmãos. Isso é amar a Deus. Louvado seja o Senhor. Como é bom que nós podemos ouvir. Nós vamos ouvir. Nós vamos ver. Mas tem uma condição. É na sua mente? É no seu conhecimento tradicional? Não. No Espírito. No Espírito. Versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Tá vendo, irmãos? Essa é a condição. Se você está no Espírito, você vê. Se você não está no Espírito, você não consegue ver. Ah, eu fiz coisa. Não adianta. Se está no Espírito, nós conseguimos ver. Não está no Espírito, a gente não consegue ver. Deus se revela aos simples, aos contritos de coração, aos puros de coração. Por isso nós precisamos cada dia aprender
a exercitar o nosso espírito. Por que nós invocamos o nome do Senhor? Para entrar no espírito. Nós fazemos imersão da palavra de Deus, para nós entrarmos dentro dessa palavra de Deus. Nós oramos a palavra de Deus, para que ela se torne vida em nós. Para que essa palavra possa operar, para que essa palavra possa trabalhar em nós. Por isso nós precisamos, cada dia mais, invocar o nome do Senhor. Senhor Jesus, isso é vida para nós. Isso é suprimento para nós. Isso é como o ar que nós respiramos. Não podemos ficar sem invocar o nome do Senhor. Quando nós lemos a palavra, precisa invocar o nome do Senhor. Quando nós emergimos na palavra de Deus, né? Nós invocamos o nome do Senhor. Por isso, no Espírito, nós podemos receber tão grande revelação. Louvado seja o Senhor. Essa é uma experiência que todos nós precisamos ter. Eu me lembro, né, eu sempre gostei, né, de Elias, né? Elias lá em 1 Reis dos 8, né? Quando o povo estava querendo adorar a Baal, ele pediu para fazer, né, um altar e mandou o povo, né, invocar os seus deuses para que o holocausto fosse queimado. E ficaram lá, e sopraram, e invocaram, e nada aconteceu. Mas, aleluia, Elias era cheio do Espírito. Aí Elias ainda fez algo sobrenatural. Mandou jogar água. Irmão, se eu estivesse lá, você estivesse lá, você ia falar que Elias era normal? Elias, eu acho que não está batendo bem, né? É para pôr fogo. É para queimar o holocausto. Não é para pôr água. E Elias falou, não, manda mais água. Manda mais água. E o que aconteceu? Louvado seja o Senhor. O fogo desceu do céu e lambeu todo o holocausto que Elias tinha preparado. E o povo viu, esse é um Deus verdadeiro. Esse é um Deus vivo. Esse é um Deus sobrenatural. Isso é experiência sobrenatural, irmãos. Que você só tem quando você está no Espírito, quando você invoca o nome do Senhor, quando você imerge na palavra. Eu fiquei muito alegre quarta-feira com as irmãs aqui, né? Aquela situação, não estava acontecendo nada, as irmãs oraram e apareceram. Isso é algo sobrenatural, é o Espírito, é a palavra, é o nome do Senhor. É experiência verdadeira, real. Louvado seja o Senhor. Por isso é importante nós valorizarmos a palavra que Deus tem dado para nós, né? A palavra fundamental, a palavra profética, que nos levado para edificar o corpo de Cristo. Aleluia. Mas nós também podemos ver que ainda tem obstáculos na nossa vida, que pode nos impedir de receber tão grande revelação. Romanos, capítulo 6. Romanos 6.
versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade. Irmãos, nós precisamos andar em novidade de vida. O andar é um viver. Por isso que Paulo sempre falava que ele andava no Espírito, ele vivia no Espírito. Ele pregava o Evangelho no Espírito, ele servia as igrejas no Espírito. Se nós não estamos no Espírito, tudo é canseira. Tudo é difícil. Servir na música é difícil, servir com as crianças é difícil, servir na cozinha é difícil, tudo é difícil. Por quê? Não está servindo em novidade de vida. Quando nós servimos em novidade de vida, aqui fala, porque nós morremos e ressuscitamos. O nosso serviço não é algo natural. Ah, não, eu sei mexer com isso, então eu vou servir. Não, é em ressurreição, é em vida, é em frescor, é em novidade de vida, é em prazer estar servindo os irmãos. É em alegria de estar junto com os irmãos, de poder cooperar junto com os irmãos. Então nós estamos andar no Espírito, andar em novidade de vida. Não somente nós vamos andar. Romanos capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estávamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Tá vendo, irmãos? Andar em novidade de vida. Agora, servir em novidade de vida, no espírito. Porque nós somos libertados da lei. Porque a lei nos obrigava a fazer as coisas. Ah, eu tenho de fazer isso. Não, nós somos libertos pela lei do espírito e da vida. Nós não estamos mais mortos, mas nós somos ressuscitados em Cristo. Né? Estávamos sujeitos a isso. Mas agora nós servimos em novidade de espírito. Está vendo, irmãos? A palavra, a revelação. Você pode receber, você pode não receber. Se você quer receber, Deus quer dar. Mas nós precisamos andar em novidade de vida e nós também precisamos aprender a servir, não na letra, mas no espírito. Porque a letra mata, mas é o espírito que nos dá vida. Louvado seja o Senhor. E quando nós servimos dessa maneira, a vida muda. A nossa alegria muda. O nosso prazer muda. Como é bom viver a vida da igreja nessa realidade do Espírito. Nós não temos canseira. Nós temos desfrute, nós temos alegria no Senhor. Amém? Então já vimos 2 pontos. A palavra, Deus quer revelar. E como nós servimos no Espírito, nós servimos em novidade de vida e nós também andamos em novidade de vida. Em 1 Coríntios, capítulo 2.
Amém. Versículo 16. Aliás, eu terminei o 11, eu vou ler esse primeiro aqui. Porque qual dos homens sobre as coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Tá vendo, irmãos? Nós só conhecemos a Deus pelo Espírito. Sem o Espírito, você não vai conhecer a Deus. Você pode ter uma teologia de Deus, pode ter um conhecimento de Deus, mas ele nunca vai experimentar a realidade de Deus. Por quê? Senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também, todas as coisas de Deus, ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. É o Espírito que nós recebemos, é o Espírito da promessa, esse Espírito que foi soprado para dentro de cada um daqueles que creem. Foi nos dado gratuitamente. Esse tem intimidade com Deus. Esse conhece a Deus. Conhece até a mente de Deus. Olha só, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Isso não é pela nossa mente caída, pelo nosso entendimento, pelas nossas genealogias, pela sabedoria humana, mas é pelo Espírito. Conferindo as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural, quem vive naturalmente, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita. É que nós lemos a história de Elias. Você ia falar, Elias não está passando bem. Como é que vai jogar água? Então, por isso, as coisas de Deus se discernem pelo Espírito. Aqui, ó. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Isso é loucura. Elias, ô irmãs, o que vocês fizeram é loucura. A pregação, Paulo também falou, né? Em Romanos, que o evangelho é loucura para aqueles que não creem. Porque eles são loucura e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Pois, 16, pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Por isso que a palavra fala, a mente posta na carne, dá para a morte. É simples. Quando você está na carne, só morte. Mas quando sua mente está no espírito, dá vida e paz. Vida e paz. Tá certo? Por isso Deus quer intensificar o espírito, o seu espírito em nós, para que o nosso viver nos finais dos tempos seja um viver forte e ativo. Sem o Espírito, nós não temos e não podemos ter um viver forte e ativo. Nós estamos do Espírito. E no Espírito, nós temos
a clareza, nós temos o discernimento do coração de Deus e da vontade de Deus. A vontade de Deus é edificar a igreja, edificar o corpo de Deus. Essa é a ação de Deus, desde quando ele fez o seu plano. Desde quando começou lá em Efésios, que nós temos visto, da bênção do Deus triuno, essa ação para alcançar a cada um de nós, para que nós possamos participar da edificação do corpo de Cristo. Mas muitas vezes, por causa das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, ainda temos mornidão, ainda temos apatia, temos angústia, temos tristezas, tá certo? Mas o Espírito, ele mortifica todas as coisas negativas. O Espírito é como uma injeção na veia, que nos libera, que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica, que nos encoraja e que nos fortalece. Isso, irmãos, o segredo da bênção da igreja é quando Cristo encabeça a igreja. Num aspecto mais prático, é quando Cristo é cabeça da minha pessoa, quando Cristo encabeça a minha casa, encabeça a minha família e encabeça toda a igreja. Aí nós temos a manifestação do corpo de Cristo, E verdadeiramente nós vamos ser a luz desse mundo e nós vamos ser o sal dessa terra. Louvado seja o Senhor. E por fim, o terceiro aspecto que nós vamos ver, e eu vou falar pouco tempo, que o encargo do Miguel também amanhã é falar sobre oração. Mas eu gostaria, firmar esse tripé para que nós possamos receber a revelação de Deus. E esse era o encargo de Paulo. Por isso que rogou ao Efésios para que eles pudessem receber um espírito de sabedoria e revelação e que eles pudessem ser iluminados os olhos do seu coração. E por isso a importância que é a oração. Nós enfatizamos a oração coletiva, mas a oração individual é muito importante. A oração individual tem que ser a manifestação coletivamente. Por isso é importante cada um de nós aprendermos a estar diante do Senhor em oração. Porque às vezes nós temos um conceito que nós só oramos pelas pessoas. Temos que orar por nós. Pela minha casa, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, os netos, a nossa família. Tá certo? Às vezes cuidamos e não cuidamos da nossa casa. Onde está a sua família? Onde está o teu povo? Onde está a tua parentela? Então nós precisamos interceder. Colossenses. Capítulo 4. Nós vamos ver um irmão que não era tão conhecido, como os outros apóstolos, os outros obreiros de Paulo.
Mas aleluia, lá tinha um amado irmão chamado Epáfras. E ele cumpriu a sua missão que Deus deu para ele. Fala assim: saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Aleluia. Ele se esforçava, né, de sobre e continuamente. Eu quero dar um testemunho para os irmãos. Eu tenho uma lista aqui de irmãos que tem mais de 30 anos. E todos os dias eu oro por essas pessoas. Algumas nem se reúnem mais conosco. Mas eu oro pelas pessoas. Então, como é importante nós orarmos continuamente. Porque nós facilmente desanima. Começa primeiro dia, segundo dia, 3 dias, 4 dias. Quem é muito diligente, 1 semana, depois vai se esmorecendo. Não. Aqui, a característica de Epáfras era continuamente. Por quê? Estava no Espírito. Servia no Espírito. Orava no Espírito. Ele recebeu essa visão de Deus, essa revelação de Deus, e ele foi fiel à revelação de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Versículo 10. Orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Aleluia. Orando noite e dia. Tá certo? Nós, geralmente, temos um tempo de oração, não é? Nós fizemos muitas vigílias, e aí nós tínhamos um tempo maior. Mas aqui nos mostra, né, orando noite e dia. Para o Senhor reparar a nossa fé, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. É pela oração. Por isso esse tripé é importante. Quando nós pregamos o evangelho, irmãos, é o primeiro passo. A coisa mais difícil é permanecer. Por quê? Porque falta apacentamento, cuidado, é oração. Nós vamos interceder por essa pessoa. Porque o inimigo vai fazer várias coisas para impedir dessa pessoa ver o Senhor, de ganhar o Senhor, de desfrutar o Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos dar esse tripé. A palavra com revelação. Um viver e um andar no Espírito. Em outras palavras, é um andar e um viver digno do nosso chamamento de Deus. Para a edificação do corpo de Cristo. Para que, através da oração, né, o Senhor possa ganhar a sua edificação em toda a terra. Amém? E o Senhor, se nós somos fiéis, como Epáfras, orando dia e noite, o Senhor nos dá uma promessa.
Está em Romanos, capítulo 16. Para a gente terminar, nós poderíamos ler todos juntos em pé e depois eu vou orar pelos irmãos. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Amém? Vamos, irmãos, todos em pé. Vamos ler esse versículo, aliás. Amém? Deve esmagará baixo dos ossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja... As irmãs agora. Todos os irmãos. Santo grosso. Amém. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor já começou a tua obra. Senhor Jesus, o Senhor vai esmagar o inimigo. O Senhor já começou, a vitória é sua. Por isso, Senhor Jesus, nos guarda na tua presença. Nos guarda em ti. Nos guarda no Espírito. Nos guarda, Senhor, na tua revelação. Nos guarda em oração. Guarda cada família, cada criança, cada jovem, cada adolescente, cada casal. Ó Senhor Jesus, guarda aqueles que são teus, os verdadeiros, os escolhidos e predestinados. Ó os filhos da paz. Senhor Jesus, nos abençoa com a tua presença. Ó Senhor Jesus, leva-nos em paz às nossas casas. Nós oramos em teu nome. Abençoa a tua igreja. Amém.